Uma boa tarde a todos, uma boa tarde, minha presidente, tia Ju, boa tarde a nobres deputados e deputadas presentes, boa tarde aos jovens e senhores concursados da Santa Cabrini, que Papai do Céu proteja e que, em mais breve possível, vocês tomem posse e possam exercer aí o concurso e o curso que vocês exerceram aí, que é muito difícil o acesso ao serviço público somente, na minha ótica, nobre deputado Valdec, tem que ser através do concurso público. Então, a gente tem que acabar com a terceirização, porque a gente está vendo que no Brasil a terceirização é um cabide de emprego para favorecer A, B ou C. E o direito da posse tem que ser dos concursados. Eu venho aqui para lembrar a todos os telespectadores da TV Alerj que no último dia 14, todo dia 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes. É uma doença que vai machucando e corroendo aos poucos e que é uma doença, em tese, fácil de lidar. Mas aqui no Brasil, infelizmente, a atenção básica da saúde, não só com diabetes, com ranceniano, com portadores de doenças sintomáticas, a gente não faz uma saúde preventiva. E os números são muito alarmantes, Valdec, no mundo. Hoje, no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, nós temos quase 14 milhões de pessoas diabéticas, cerca de 500 novos casos todos os dias. Isso, com certeza, é uma epidemia, que a gente, se não adotar uma política de Estado, a gente não tem como combater, principalmente fazendo a prevenção. Venho agora abordar um tema que muito machucou a humanidade. Os fatos ocorridos na nossa última sexta-feira na França. Temos que repensar a humanidade. Quando o Ocidente parte para o Oriente Médio, Jânio, numa luta descabida pelo poderio do petróleo, na década de 90 e no ano 2000, na década de 2000, e que se levantaram hipóteses de arma de destruição em massa, quando invadiram o Iraque, quando invadiram a Síria, quando foram atrás do Saddam Hussein, como a solução de pacificar o mundo, disseminaram a desgraça. Quando os irmãos franceses, americanos, alemães, italianos, numa briga insana, pelo controle do mundo, disseminaram uma guerra, na minha humilde ótica, sem fim. E por que estou falando isso? No próximo ano, ocorrerá aqui na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio e no Brasil, um evento que vai reunir só de atletas aproximadamente, Jânio, 10.500 atletas, de mais de 200 países do mundo. Um paraíso para o terrorismo. Ah, mas o Brasil está distante do Oriente Médio, o Brasil está distante da África. Se não adotarmos, nesse momento, medidas que venham a coibir a participação do Brasil nessas forças ditas de pacificação do Oriente Médio, de perseguição ao Boko Haram, perseguição ao Estado Islâmico. Eu sei que é uma guerra sem precedentes. Só que nós estamos vivendo no país mais pacificado do mundo, tia Ju.
O Brasil exporta paz, o Brasil não exporta guerra. Temos que adotar nessa casa um discurso de paz, não de fomento da guerra, como está acontecendo hoje em toda a Europa, Jânio. Nobre deputado Jânio, qual a estratégia que tem para se combater hoje o Estado Islâmico no mundo? Só bombardeios? Não tem um estudo de uma estratégia por terra para evitar a morte de civis? É um tema que todos nós temos medo de falar, que é um tema sem precedente. Aqui no Brasil, Jânio, convivemos evangélicos, católicos, judeus, muçulmanos, como um único povo, respeitando nossas diferenças. Mas o mundo chegou no momento onde mais vale a ganância dos poderosos do que as vidas dos mais necessitados. E por que falo isso em termos de Olimpíada? A gente está vivendo ali numa comunidade, no complexo chamado Chapadão, Jânio, que pega ali Chapadão, pega Palmeirinha, Pedreira, Muquiço. É ali onde a família da minha esposa mora. Não a família da minha esposa, que a família da minha esposa agora sou eu e o Arthur, mas mora a mãe, o pai e os irmãos da minha esposa. Essa guerra que está sendo feita, que foi travada terça-feira na França, Liomar, esse ato de terrorismo é feito no estado do Rio, toda semana. Quantas pessoas morrem no estado do Rio e no Brasil toda semana? Então é mais um título de alerta para que as autoridades públicas do estado do Rio de Janeiro e do Brasil atente para o que nós vamos acontecer o ano que vem, o maior evento desportivo do mundo. Na Copa do Mundo nós tivemos aqui 32 países. E na Olimpíada são 200 países com mais de 10.500 atletas. Tivemos só 2 tragédias em Jogos Olímpicos. Uma em Atlanta, a outra, se eu não me engano, na Alemanha. Só para recordar aqui, Atlanta 96, aonde morreram, infelizmente, uma pessoa e outra de ataque cardíaco. Mas em Munique, em 72, não, doutor deputado Eliomar. Morreram 11 membros da delegação de Israel e um policial alemão. Então a gente tem que ficar ciente dos riscos que corremos no Rio de Janeiro o ano que vem, porque é uma guerra que felizmente ou infelizmente não tem fronteira, que geralmente quem paga é o civil e o civil inocente. Meu muito obrigado, minha presidente, que Deus abençoe o povo francês nesse momento de dor e que abençoe todos os cidadãos do mundo, que muitos que foram atingidos não são só cidadão francês, mas são os cidadãos todos do mundo. Meu muito obrigado, que Deus abençoe e conforte todas as famílias.